Olá, pessoal. Estamos em mais um bate-papo do Conecte Ser 2024 com o tema Inteligência Artificial e o seu uso nos contextos curriculares. Agora estamos com a mesa mais repleta. Estamos aí com nossos 3 convidados. Gente, muito obrigado, Gi, muito obrigado, Edu, muito obrigado, Carol. Gente, eu trouxe um tema para a gente discutir aqui coletivamente. Acho que ladies first. Vamos começar aqui do meu lado direito, então, com a Carol. Carol, me fala aqui. Principais barreiras e oportunidades ao integrar a inteligência artificial às práticas pedagógicas no nosso cenário atual brasileiro. Então, eu acho que a principal barreira, eu vou insistir nisso, é a falta de lucidez para lidar com essa tecnologia que está chegando, né? Nem tudo que chega para a gente com tecnologia precisa ser utilizado, sabe? Assim, eu acho que é um lugar de tranquilidade também para os educadores e tomada de consciência, sabe? Então, eu acho que a gente precisa olhar para isso de uma forma consistente, consciente e em grupo. Assim, quando eu falo em grupo, pensando na realidade da escola onde eu estou, assim, sabe? Às vezes as coisas chegam para a gente muito empacotadas, mas a gente perde essa visão mesmo de qual que é a realidade que eu estou, sabe? Eu estou no centro urbano, eu estou no interior, eu trabalho com uma perspectiva empreendedora, qual que é meu direcionador, né? Meu contexto, né? Qual que é o contexto, e pensar de forma qualificada em relação a isso, né? E oportunidade. Nossa, São quantas tantas horas que a gente tem de podcast aqui? Não, vamos de uma oportunidade. Olha, você sabe que eu acho que a oportunidade, ela é também talvez o grande desafio, mas eu vou falar dela a partir do lugar da oportunidade, da coisa boa, tá? Que é a chance que a gente tem de introduzir uma educação a partir da perspectiva da aprendizagem. Porque quando a gente trabalha com a grande virada assim, técnica da IA, é trabalhar com dados, né? Assim. Então a gente precisa de dados, porque senão a IA não funciona, aquele sistema ali, aquele algoritmo, enfim, que ele não vai funcionar. Então, é a chance que a gente tem para a gente trazer uma perspectiva de aprendizagem que é centrada no humano, que privilegia pensamento criativo, que privilegia habilidades e competências que vão fazer diferença na vida deles, né, das crianças. E a gente consegue hoje qualificar a partir de dados, né, a partir de agora, olhar para dados, então, quais são os dados que vão ajudar que a gente entregue uma experiência de aprendizagem qualificada, como a gente sempre sonhou. É como se fosse a chance da gente conseguir conquistar o santo graal da educação, que é uma personalização qualificada para a aprendizagem. Perfeito. Fantástico. Pegando um gancho nisso, Edu, ela falou da aprendizagem, da oportunidade da aprendizagem, tema que a gente tratou juntos. Foi. O que você me conta? Olha, eu vou usar a mesma metáfora, talvez, assim, para dar uma explicada nas oportunidades e nos riscos, assim, da chegada da inteligência artificial com esse gancho da aprendizagem. Acho que é uma metáfora, assim, da coisa da lente, né? Estou aproveitando que eu estou usando óculos, fazer um exercício do fotógrafo, da fotógrafa, assim, do zoom in, zoom out. Acho que o que a Carol trouxe é bem importante sobre a coisa de fazer um filtro. Então, professoras, assim, que a gente saiba ter uma lente adequada para filtrar quais são os potenciais, mas também quais são os riscos com o que a gente está vendo com a chegada da inteligência artificial. Eu penso que isso é um exercício, na verdade, para a vida, em tudo, né? A notícia que a gente recebe, que a gente lê, isso está servindo a quê? A quem? Né? Será que isso é só nessa realidade? Tem outra realidade que também enxerga desse jeito? Então, quando você estava falando, Carol, que eu usei a palavra contexto, né? Eu faço muito esse exercício provocativo do cenário, do contexto. Mas isso serve para quê? Para quem? Como? Desde quando? Mas não era assim também na época da minha mãe e do meu pai? Dos meus avós? Por que está mais forte hoje? Essa tecnologia ela chegou e ela está atendendo, na verdade, a um sistema. Quem está por trás, na verdade, dessas inovações todas? Por que a gente está cercado dessa notícia o tempo todo? Será que as agências de notícias também não têm alguma participação com isso? Em que medida as escolas estão ganhando, estão perdendo? Então, eu fui professor de redação há muito tempo e eu acho que a redação é uma disciplina maravilhosa que ensina a gente a argumentar. Quando a Carol usou a palavra lucidez, eu adorei, que eu vou trazer isso para o campo da redação, que é o que a gente chama de coerência. É uma clareza. Então, professoras, eu deixo muito essa dica, que a gente tenha mais coerência, que é uma calma, né? A gente tem absorvido tudo com muita pressa, com muita agilidade. Calma.
Respirem, né? respira, interpreta. Isso é para quê? Para quem? É para todo mundo? Tá acontecendo já em algum lugar? Como tá acontecendo lá? Deixa eu ler, deixa eu pesquisar. Eu acho que assim a gente cria um pouco mais essa mentalidade de clareza, de calmaria. Tá tudo muito afobado. Aí parece que é tudo para ontem. Algumas coisas sim são para ontem, mas tem coisas que a gente pode esperar um pouquinho para entender um pouco melhor. E aí, Gi, o que você conta pra gente? A gente conversou um bocado também a respeito, né? A gente está assim, exposto, né, a dispositivos que estão nos monitorando o tempo inteiro. A gente conversou sobre isso. O que você me diz aí desses desafios? O que você me conta aí dessas possibilidades que a gente está tendo? Eu acho que o maior desafio, na verdade, tem a ver um pouco do que foi falado aqui, que é a segurança de dados. Tá? Então, a segurança de dados e o acesso à identidade. Então, acho que isso é um grande desafio, porque a gente não tem essa cultura de dados na escola, no trabalho, com tanta frequência. E aí, pensando nesse desafio, que é a segurança de dados, a gente tem uma grande oportunidade de reestruturação, fazer um movimento de regeneração de como a gente pensa certas estruturas, e a escola é uma delas. Então, a gente tem que falar sobre intencionalidade. Para quê? Perfeito. Por quê? E se perguntar muito isso. E aí a gente escuta muito falar, não, porque agora você, em vez de demorar 2 dias para fazer o seu plano de aula, você faz em 5 minutos. Você vai ter mais tempo. Será? Uhum. Tempo para quê? Uhum. Para quem? Então, acho que essa oportunidade, né, dessa regeneração, dessa reestruturação com intencionalidade, vai nos ajudar a lidar melhor com pausas e silêncios. Na educação, né, professor, professora, a gente sabe que a gente lida muito mal com isso. Fez silêncio, a gente acha que tá chato, que ninguém tá Exato. participando. Exatamente. E aí a Adorei gente não isso. tem reflexão. Então, se a gente tem um pouco mais de tempo, vamos pausar e fazer silêncio. Porque aí a gente entra nessa questão de perguntar por quê? Amei. Pra quê? Pra quem? Pegando esse gancho, será que a gente vai cair naquele momento de se conectar? Como Se Deus você quiser. disse, a questão do ecossistema, até da natureza. É disso que a gente está falando, Carol? Mas sem dúvida, porque quando a gente está falando de educação, a gente não está falando de outra coisa senão de relacionamento humano, né? Isso Das aí. relações que importam, né? Você falou dessa perspectiva das oportunidades, eu ouvi Gi falando e pensei numa coisa aqui sobre quais são as oportunidades também a partir dessa novidade que chega para a educação, muito dessa lógica de dados, né, que talvez a gente tenha que desenvolver uma habilidade ou uma competência nova para trabalhar nisso, e que tem a ver com isso, né, assim, quais são as competências humanas ou quais são as outras competências que a gente precisa desenvolver. A Unesco tem uma preocupação que é a preocupação da Unesco. A Unesco liberou um framework tem umas 3 semanas, é muito recente isso, gente, assim. Inclusive, tudo que a gente está falando aqui é muito recente. Muito recente. Se a gente vier ano que vem aqui, nós vamos podemos estar falando de outras coisas. Mas, falando dessas competências, a preocupação da Unesco tudo bem, nós estamos usando isso, está chegando na escola, mas como que a gente pode usar isso de 3 maneiras? De forma ética, centrada no humano e que não atrapalha a agência humana, aquilo que a gente estava conversando nos outros, nós 3 falamos isso nos outros podcasts, né? Então, eles destacam 5 competências para que os professores, competências docentes, né? Para que os professores consigam desenvolver. Eu vou falar de 3 que eu acho muito fundamentais. Primeiro é uma mentalidade centrada no humano. Então, qualquer coisa que a gente vai fazer, que chegar de inteligência artificial, a gente precisa colocar o filtro de que a gente está fazendo isso para outro ser humano. Ou que a gente está ensinando outro ser humano a fazer isso. Essa é a preocupação da Unesco, ou seja, de todos os países em relação a isso. A segunda é realmente ética em IA. E tem uma orientação que é aprenda sobre ética. Sim, Porque nós sem vamos dúvida. ter que lidar com esse problema, né? E a terceira é pedagogia de IA. Então, assim, como que eu uso a IA no contexto das metodologias que eu estou desenvolvendo em sala de aula? E para isso, eu preciso estar consciente de qualquer metodologia que eu preciso usar. Então, é mais ou menos essa. E eu acho isso uma grande oportunidade, sabe por quê? Também. Porque desenvolver competência é uma coisa que a gente precisa, todo mundo está precisando. E na educação, talvez a IA traz isso como algo urgente, né? Então, assim, eu preciso desenvolver essas competências, e ela precisa ser agora, né? Não pode esperar mais. Maravilhoso. A Gi, quando citou a questão da intencionalidade no uso da IA, eu vi a sua reação, Edu,
Fala um pouco mais para a gente sobre isso, sobre a porque, questão da intencionalidade. Gi, é o termo com o qual eu trabalho nos últimos tempos. Um dos meus grandes propósitos assim atuais assim do trabalho com a educação é desenvolver uma aprendizagem mais intencional, né? Essa intencionalidade na hora de aprender. E acho que a inteligência artificial ela chegou também para reforçar, para endossar mais ainda essa necessidade nossa, assim. Acho que a gente foi muito estimulada na década de 80 e 90 do século passado, de que a gente tinha que aprender tais coisas porque era obrigação saber aquilo. Eu trago isso muito, que a gente está numa conversa falando de contextos curriculares, do currículo escolar de fato. Não, tem que aprender essa disciplina, tem que aprender esse conteúdo. O mundo mudou muito, mas a gente ainda está nesse dilema do que precisa ainda ser adequado para os contextos curriculares. Mas eu penso que essa expressão da aprendizagem intencional poderia ser o norte. Eu estou aprendendo isso para quê? Por quê? Com quem? É sobre o que eu estou aprendendo? Até quando? Quanto? Isso. Essas perguntas bem cruciais, né, norteadoras de criação de um projeto. Porque aprender é um projeto. Eu costumo dizer que para você aprender, você precisa ter tempo, você precisa de um esforço, você precisa de uma experimentação. Aprender não é uma tarefa muito simples. Aprender também traz dor, aprender é sacrificante. Aprender nem sempre é bom, né? Isso é uma coisa importante que a gente precisa deixar claro. Porque a gente às vezes associa, Carol, Gi, Alan, assim, aprender só ao contexto da escola com as coisas já entregues prontas. Eu estou falando do aprender do pesquisar, do frunfar ali, agora deixa eu ver como é que faz, agora deixa eu investigar. Então acho que essa expressão da intencionalidade na aprendizagem é despertar de uma certa forma também o que vai ser um efeito de uma criatividade nas pessoas. Pessoas vão ser mais críticas, mais criativas, porque tem essa intencionalidade na hora de aprender. Eu queria, Gi, a gente falou muito sobre vieses na intencionalidade. Como é que isso aí funciona? Isso é um perigo também, não é? Quando a intencionalidade ela é importante, desde que ela não seja enviesada, correto? Quais são os riscos disso para a gente, para o nosso contexto hoje, com o uso da inteligência artificial? Eu vou responder a sua pergunta, mas eu também quero pegar duas coisas que foram faladas aqui. E aí eu estava conversando com o Carol assim, um pouquinho antes. A gente tem que usar a máxima da mãe. Toda mãe, acho que deve ter um manual, né? Manual da mãe, que fala assim: você não é todo mundo. E aí essa urgência tem que usar, precisa fazer, precisa. Não. Né? Um desafio é o acolhimento para não causar essa sensação de que precisa fazer tudo ontem, que precisa conhecer tudo, que precisa dominar tudo. E é aquela questão: está aberto para aprender, para dizer liberem o eu não sei, isso, ou liberem o eu não preciso agora. Porque isso, e aí senão você vai possivelmente cair e se tornar refém de muito desses vieses. Queria contar muito rapidamente aqui uma coisa que aconteceu recentemente. Teve uma professora, se não me engano, na Índia, que tinha um grupo de estudantes, e ela pegou esse grupo de estudantes, tirava uma foto de cada um deles e colocava, projetava futuros para essas crianças, profissões do futuro. Isso viralizou aqui no Brasil também. Isso. E aí viralizou no Brasil como uma excelente prática pedagógica para usar com seus estudantes. Usem, façam, é emocionante. E a gente volta para aquelas... Emocionante até que ponto, né? E a gente volta para todos os desafios que a gente falou aqui. Segurança de dados. Essa foto que vai ser manipulada com inteligência artificial dessas crianças vai para onde? A original e a final. Essa criança autorizou ter sua imagem tirada? E você faz o quê com essa foto que possivelmente deixa uma pegada hídrica enorme? A gente falou de natureza, do contato com a natureza. O que significa usar a inteligência artificial sem intenção, de forma acrítica, para a natureza? Qual o impacto da pegada de carbono? Então, quando você falou de viés, a gente tem que ter muito cuidado, porque isso tudo, essas diretrizes também são enviesadas. É para o bem, vai funcionar. Então, lembrem-se sempre da mãe de vocês. Você não é todo mundo. Acho que cada um tem que ter esse momento de criticidade e falar assim: legal, tenho que usar? Mesmo na escola, virou regra?
debata. Se você acha que não precisa, ali... Gente, isso é incrível, né? E ela falou aqui a questão do uso da imagem, o uso da voz. A gente dá algumas autorizações que a gente nem tem noção das autorizações que foram dadas, vai né? aceitando, vai E aceitando. como que a gente monitora isso? A gente não tem monitorado isso. Quantas autorizações foram dadas? É muito legal também, uma coisa que há pouco tempo estava na internet, a esposa comemorando a lua de mel com o marido e pegando e falando, lua de mel em Cancún, lua de mel em Cancún. Aí o cara pega, abre e só tá lua de mel em Cancún. Porque em algum momento ele autorizou e o uso dessa voz está sendo usado. A gente já parou para pensar, gente, os riscos que a gente corre com o que a gente está fazendo de troca com esses vários dispositivos que a gente está exposto? A gente não parou para pensar e é por isso que a Unesco traz lá no framework. Eu falei de 3, tem outros 2, que é saber os fundamentos da IA. Porque eu só consigo ter esse entendimento que a Gi falou e falar, opa, será que isso é muito legal lá na Índia? Aí chega para mim, aí eu vou e faço igual na minha escola sem pensar o que isso significa. Isso só acontece porque eu não sei quais são os fundamentos de IA. Então, quando eu sei, isso é maravilhoso. Então, a gente tem um exemplo prático. Então, quando eu sei, tomara que ninguém tenha feito isso ainda. Ainda dá tempo, gente, se não façam. não. Depois a gente podia falar que tem gente corrigindo, né? Mas assim, antes de eu... chegou uma coisa, inclusive é maravilhoso, porque a gente começa a receber agora um monte de prompt, né? Faz Isso. prompt disso, usa aquilo, aí chega aquela coisa, hoje os professores estão sendo bombardeados com isso, com usos. Então, primeiro eu preciso entender o que está por trás ali tecnicamente. Gente, não é para ser programador, não, mas é assim, uma coisa mínima, isso que a Gi falou. Peraí, mas se eu estou subindo uma foto do meu aluno, para onde que ela está indo? Quem que é responsável por isso? Eu pedi autorização do pai do meu aluno? Ou, eu vou fazer isso, por que eu não discuto com as crianças ou com os adolescentes antes? Perfeito. Eu vou usar a IA para isso, eu também não sei. Olha para você ver que lugar interessante para o professor habitar. Eu também não sei, então vamos transformar isso num processo didático qualificado para a gente discutir a introdução dessa tecnologia na nossa vida? E olha a ética entrando aí, né? Carol, na minha fala anterior, eu até trouxe a coisa de um exemplo de uma escola no Piauí. Eu não tenho agora a referência exata de qual escola, mas é uma escola no Piauí de que já introduziu a inteligência artificial como uma disciplina, né? Sendo algo transversal a todas as outras disciplinas. Então, por que a gente não preenche, já que a gente está falando de contexto curricular, a inteligência artificial sendo uma disciplina para a gente falar de ética dentro da inteligência artificial, o mecanismo, o que é inteligência, o que é artificial, né, o contraponto com a inteligência humana, e acho que a gente tem tantos subtópicos dentro da inteligência artificial que isso, de fato, precisa ser cada vez mais colocado, mas eu só queria, nessa fala, que também na minha participação a gente falou muito sobre o abraçar o não saber. Isso, exatamente. E aí a Gi foi maravilhosa quando levantou a declaração do eu não sei. Isso é ser vulnerável, né? E acho que é uma declaração muito honesta de um pai, de uma mãe, de um professor, de uma professora, de uma liderança, virar para quem está à sua frente e falar, eu não sei a resposta disso, vamos pesquisar juntos. Isso. E outra, né? Eu sou obrigado a fazer, né, Gil? Que você citou. Até que ponto a gente está obrigado em função do contexto geral? Eu acho que aí, assim, quando a gente pensa na gestão, né? E aí, final de ano é sempre aquela coisa, né? Vamos, todo mundo vai pensar o que aconteceu, aí começam as feiras de educação, vem aquele bando de caixinha, você precisa fazer isso. Então, acho que essa discussão, né, que falou, vamos discutir com as crianças, vamos discutir com a gestão, vamos colocar todo mundo junto. É lógico, gente, a gente sabe que no mundo real não dá para fazer uma votação, vou usar, quero, posso. Mas eu acho que entender para onde a gente está indo é muito importante. E aí, o outro ponto que você falou, né, Edu, do saber, né, e da inteligência ser artificial e da produtização desse conhecimento e do que está sendo feito, a gente tem que lembrar também, né, quando a gente fala de prompt, a gente fala que está ocorrendo uma invisibilização das pessoas também, que esse é um grande desafio, e a gente não pode deixar isso acontecer. Quando a gente chega para o professor e fala, olha, escreve esse prompt aqui, que seu plano de aula vai ficar pronto em 5 minutos, em vez de 3 dias. A gente está dizendo para ele que talvez ele fosse um ato falho de levar 3 dias, mas ali ele nunca foi. E nesse de 5 minutos que ele conseguiu ali, juntando com a sopa de letrinhas ali de uma IA generativa, ele não vai usar aquilo ali na hora. Ele vai ter que ler. Ele vai ter que testar, ele vai ter que voltar e corrigir. Fazer uma curadoria. Só que o que acontece? Quando dá certo, foi a IA que fez. Essa parte toda do trabalho
desse professor é invisibilizada. A mesma coisa com avaliações. Agora você corrige 50 provas de uma vez. Né? Mas será que é assim mesmo? Quem é professor, que está na sala de aula, sabe que não é bem assim. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa invisibilização e esse desejo da mágica instantânea na educação. E a gente precisa, vou voltar a falar nisso, pausas e momentos de silêncio para a gente entender o que está por trás disso. Que somos 4 pessoas, lugares diferentes, discutindo a mesma coisa. A IA poderia fazer isso? Talvez. Com essa qualidade? Nunca. Gente, a gente volta na situação que a gente já conversou aqui anteriormente, né? Nada vai substituir o coração, né? Nada. A nossa humanidade. Talvez seja isso que sempre vai colocar numa posição vantajosa. São as habilidades não computáveis, né? Assim, eu queria retomar uma coisa aqui que eu acho importante a gente discutir, nós 4, que tem a ver com o tema mesmo do Conecte Ser, que é a perspectiva curricular. O Edu trouxe isso, eu trouxe isso, e Gi também trouxe isso, e eu acho incrível esse tema, e eu fundei uma escola, estudei muito para poder fazer essa escola, e ainda atuo como pesquisadora. E eu digo para vocês assim, a estrutura curricular qualificada, que dialoga com códigos contemporâneos, ela é muito importante. Ela é muito importante. Acho que do ponto de vista técnico, né, assim, tá bom, mas como que a gente organiza isso tudo e leva para um contexto de uma escola formal, seja ela de crianças menores, crianças maiores, adolescentes? É importante a gente abrir um espaço. Eu vejo o currículo como criação de espaços para que os códigos entrem na dinâmica da comunidade. E aí, quando a gente pensa em currículo, geralmente as pessoas falam assim, um currículo todo estruturado, né, às vezes com disciplinas, e aí tem metas, métricas, estrutura metodológica, temas, etc. Mas a gente pode, às vezes, começar um currículo com um evento. Sim. Uma semana, por exemplo, semana da IA na escola. Em que os adolescentes, em que as crianças têm um protagonismo, têm espaço para falar. A gente conversava sobre isso mais cedo, né, assim, dessa importância de a gente de entender, claro, nós somos os adultos na relação, então a gente realmente tem essa função e precisa aceitar isso, entender, né? E assumir. Então a gente cria os espaços, a gente organiza e orienta e norteia, mas é importante dar a voz para isso. Às vezes na comunidade isso acontece na casa fundamental. A gente tem muitos pais, por exemplo, que trabalham com inteligência artificial. A gente tem um evento chamado Maker Day, e a gente chamou esses pais, alguns deles, para a gente sentar e conversar. E foi exatamente isso. Nada de extraordinário. Olha que a gente tem um currículo de design e tecnologia, mas a gente entendeu que era importante também que a gente fizesse isso. Então, abrir esses espaços, né, entender que ótimo que a gente tem um programa maravilhoso, etc. Mas e antes disso? Né? Por onde que a gente pode começar? Então, sempre pensar nessa perspectiva de abrir espaço. Né? Vamos abrir um espaço. Eu adoro isso porque isso dá um gancho para uma outra questão, não gosto tanto de falar problema, uma outra questão que a gente tem na sociedade, que é esse conflito de gerações, né? Então, acho que essa pauta da inteligência artificial traz um pouco de uma reclamação, principalmente de pessoas que estão mais fechadas ao novo, de sempre querer fazer a crítica, mas a geração que está vindo aí, porque a geração que está vindo aí, eu cresci não curtindo muito esse papo, então também queria deixar até como uma última colocação aqui da nossa troca sobre professoras, eu sei que é difícil por muitas vezes, são tantos desafios na vida de um professor, eu sou professor, é difícil demais, ainda mais a realidade brasileira, social. A gente já tem tantas questões que a gente pede que o professor tem que saber isso, tem que saber aquilo, tem que dominar assim, tem que dominar aquilo. Agora, mais uma questão? Mas assim como é para você, professora, também é para outros profissionais. Mas é que a minha realidade salarial é diferente. A gente entende isso, mas... E que tal, então, se a gente compusesse agora um conjunto, sabe? Parar esse afastamento. Acho que quando você trouxe, Carol, essa sua fala agora, é assumir também que vamos diminuir esses espaços. Então é colocar adolescentes, jovens, crianças nesse protagonismo, mas dar essa autonomia, essa escuta, mas é um quê também de responsabilidade. Tem muito jovem fazendo um projeto maravilhoso, maravilhoso.
Então, por que a gente não pode ser uma rede de apoio a esses projetos e aprender junto? Já que eu estou numa geração um pouco mais distante e não estou tão próximo dessa realidade, e essa geração que veio, ela está mais ávida, ela está mais viva, cheia de vontade. Então, deixa eu aprender junto. Aí eu acho que isso eu fecho com o discurso do eu não sei. E aí eu não sei e eu junto com quero saber mais. Me conte um pouco mais sobre menos isso. Crítica, mais contato. É perfeito que você falou isso. Me conte um pouco mais sobre isso. Porque a gente está falando de currículo, né? E dificilmente o currículo você tem muita abertura para experimentação. Isso. Então tem a ver com eu não sei, tem a ver com vamos buscar, vamos nos organizar. Quando a gente olha para a vida adulta, né? Para essas outras profissões, eu estava estudando sobre fintechs e healthtechs e eu descobri que o Banco Central ele tem o que ele chama de sandbox regulatório, e a Anvisa também está criando a sua própria sandbox, que é, baseado nas regulações, você tem certas coisas que você não pode fazer ainda, ou questão de consultar dados, enfim. Mas você também não pode parar o progresso. Então eles têm esses sandbox regulatórios, em que as empresas vão propondo ideias, e elas viram depois coisas como o Pix por aproximação, o Drex, ou então novos remédios. A educação não tem isso. O Ministério da Educação não propôs um sandbox regulatório para a gente falar, podemos, não podemos? Para a gente falar assim, olha só, o meu currículo vai ter um espaço em branco, porque eu quero experimentar com alguma coisa que pode não dar certo, ou pode dar muito certo. Então, eu acho que isso é uma coisa a se pensar. Gi, mas eu não tenho nenhuma ingerência aqui, professor, eu não consigo, Gi, mexer no currículo. Mexe na sua aula, 15 minutos. Cria os minutos da experimentação. O momento, eu não sei, mas vou aprender. Isso. Então, é isso, sabe? Então, acho que... porque a estrutura da escola é isso, né? Você tem um currículo da escola, aí você tem um currículo que está assentado na Base Nacional Comum Curricular, né? Então, a gente tem uma referência, mas como o próprio nome diz, é a base, né, gente? É o mínimo de currículo que a gente precisa entregar. Então, a gente pode acrescentar. As pessoas perguntam, mas a Casa Fundamental tem estudo, isso é possível? É possível e desejável. A gente é uma escola formal, eles aprendem história, geografia, português, matemático, mas alfabetização ambiental, mandarim, design e tecnologia, aula avançada de língua portuguesa, e matemática. E aí eu me lembro que Gi trouxe isso na conversa com ela, eu achei tão maravilhoso, que quando a gente fala de novos currículos, né, a gente sempre fica pensando em coisas novas. Então, assim, novos códigos, alfabetização informacional, etc. Mas e os antigos? Será que eles que são estruturais? Será que eles estão sendo trabalhados? Isso é uma coisa que a gente discutiu. Como que a matemática é ensinada nas escolas hoje? É uma matemática bancária, entende? Ou é uma mentalidade matemática, que a gente estrutura para que ela consiga ser aplicada? Perfeito. Como que a língua portuguesa é ensinada? Né? Eu preciso saber me comunicar. Olha, você vê, numa IA generativa, ela não é uma caixinha de busca, ela é uma caixinha dialógica, de diálogo. Ela tem uma interação diferente de um Google. Então eu preciso saber isso, já tem impacto, tem um pessoal da linguística aqui da UFMG estudando isso, os impactos na interação, a partir da chegada de IA generativa dos adolescentes. Então, como que eles estão interagindo, porque eles estão acostumados, eles começaram a fazer prompt, perguntar e dialogar de uma outra forma, né? Então, como que então o currículo de português, ou de língua portuguesa, também precisa ser estruturado para garantir que essas habilidades sejam construídas, né? Preciso saber me comunicar, fazer a minha ideia chegar mais longe, enfim. Então, nesse sentido, é legal a gente pensar também. É o que a gente conversou, né, Edu? Sempre estar reavaliando, se necessário, reconstruindo, né? Eu acho que é assim que a gente vai conseguir evoluir em tudo. Gente, respeitando o tempo, vou deixar um recadinho de 1 minuto aí para os nossos ouvintes. Edu, vou começar com você. Gi, Carol, por gentileza, deixa um recadinho para a turma aí. Mais uma vez, o meu tom é do otimismo, sabe? Eu gosto muito de ser a figura do otimista realista, né? Temos problemas, temos desafios, temos questões, mas também temos muitas soluções e muita força de vontade. Então, o quanto pudermos também nos inspirar em pessoas que estão estudando, pesquisando, criando coisas. Tem muita gente criando coisa muito bacana. Eu acho que o convite que eu deixo aqui no final é que a gente faça um exercício de sair um pouquinho também do nosso contexto, do nosso cenário, abrir para outras possibilidades de conhecimento, outras realidades. Então, eu sou um morador de uma região X, deixa eu conhecer a galera que convive numa outra situação totalmente diferente da minha. Isso, inclusive, abre margem, né, para a diversidade, para a inclusão,
para que a gente consiga aprender com o diferente e a gente passe a ouvir o diferente e integrar novas possibilidades e novos caminhos. E o conceito que eu defendo de aprendabilidade é muito sobre isso, sabe? A gente aprender com o novo, com o diferente, sem receio de querer modificar aquilo que eu achei que já sabia. E aí a gente chega à conclusão que na prática eu não sabia de nada. Mas a mensagem que eu deixo é que professores e professoras se unam, conversem, né? Nós somos uma classe que a gente pode trocar muito mais e aprender com esse efeito colaborativo. Eu penso por esse caminho. Não, fantástico, Edu, fantástico. Gi, deixa esse recadinho pra gente aí também. Eu acho que o meu recado é pra gente pensar mais em roda, né? Porque em roda ninguém é invisível. Então, eu queria muito dar uma dica, que é uma coisa que eu faço, por exemplo, e tem tudo a ver com o que o Edu tá falando, que é, eu tenho um compromisso comigo, foi o único compromisso que eu consigo manter na vida, né? Então, uma coisa como emagrecer, essas coisas eu não consegui ainda. Mas, esse eu consigo. Eu nunca vou dormir sem ter aprendido uma coisa nova. Nunca. E essa coisa nova pode ser tudo. Um novo bairro, nome de um novo bairro, conhecer uma comida nova, aprender uma nova ferramenta. E aí, eu também não vou dormir sem ter uma pergunta para ser respondida no dia seguinte. Então, esse compromisso é um compromisso super fácil. Sim. É você com você. E aí, é compromisso, não deixar de fazer. O que eu aprendi de novo hoje? Hoje eu aprendi que se você colocar o dedo na tomada, eu vou tomar um choque. Massa, esse é o seu aprendizado. Qual é a pergunta que você quer responder amanhã? Então, acho que essa é a dica, que isso vai ajudar muito a superar essas ansiedades do mundo moderno. A gente fica mais preparado. Fantástico, Gi, Demais. fantástico. Muito obrigado. Carol, agora é com você, para encerrar aí com chave de ouro, esse encontro maravilhoso. Gente, muito obrigado. Obrigado, Sebrae, né, por ter nos dado essa oportunidade de estar aqui agora falando, esses programas que vão chegar para o público, né, dos alunos, professores, pais. Então, encerra com chave de ouro para a gente, por favor. Então, eu vou encerrar de uma forma, agora mudei. Mudou. Depois dessa fala sua aí. E fica uma provocação aí para o Sebrae para chamar a gente aqui no ano que vem. Opa, que é o delícia. seguinte, e daqui a 15 anos? Quais são os impactos, ou para onde a gente consegue chegar com IA em educação? A gente falou muito dessa história e eu concordo com isso, é como a gente está agindo na Casa Fundamental, olhar com lucidez, né? Vamos com calma, vamos com tempo. A gente deu tempo para os nossos professores, foi isso que a gente fez em relação ao IA esse ano, né? E estamos construindo agora. Mas essa projeção de futuro, se a gente não consegue imaginar, a gente não consegue realizar. Né? Uhum. Então, excelente. assim, e daqui a 15 anos? E se tudo isso aqui que a gente colocou em prática acontecer mesmo? Onde que a gente vai chegar? Onde que a gente espera? Né? O que a gente espera fazer? E eu acho que isso é tão importante para o professor, isso é tão importante para o gestor, isso é tão importante para o educador de forma geral. A gente conseguir imaginar esse futuro, a gente conseguir projetar esse futuro, né? Com todas as matizes, não é preto e branco, não é 0 e 1, é 0, números infinitos e talvez a gente nunca chegue no 1. Então dá para todos nós, educadores, essa chance da gente imaginar, pensar, entender, e quem sabe a gente volta aqui para falar aí como é que vai ser a educação em 2040, sabe? Maravilhoso, gente, maravilhoso. Então, gente, obrigado. Muito obrigada. Obrigado a agradeço. todos e Muito bom. foi incrível estar com vocês. Sensacional. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Obrigada. Muito bom.